Fala galera, bem-vindo a mais um Papo de Canteiro e vamos começar hoje falando dos nossos patrocinadores. Aqui, se você quer ter um controle de qualidade da sua obra, nós temos todos os nossos patrocinadores aqui no quadro, inclusive este que eu acabei de falar, que é a Controle e Gerenciamento de Obras. Uma obra de qualidade é uma obra controlada. Se você quer ter todos os resultados financeiros e comparativos da sua obra, não perca essa chance de fechar com a Controle. A Teres Machado traz para você produtos prontos e de qualidade, moradias prontas e de qualidade para você morar e te fazer bem, tá? Temos também, se você quiser, audiovisual de qualidade, controlar as imagens da sua obra, fazer a sua publicidade e qualquer evento de audiovisual, temos a nossa Usina Trancoso. Inclusive, é a empresa que cuida de todas as nossas edições, de todo o nosso controle visual aqui do podcast, tá? E temos aqui o nosso mais novo patrocinador, WBS Impermeabilizadora. Queria agradecer aqui a presença ilustre do nosso grande convidado, Fabrício. Eu ia falar o sobrenome dele, mas eu vou pedir que ele repita aqui que eu não consigo, não tenho dicção suficiente para falar o nome desse grande e ilustre convidado. Fabrício, fala aqui o seu nome completo, por favor. Fabrício Kenichi Iritaharo. Você copiou? Repita, por favor. Fabrício Kenichi Iritaharo. Agora vocês entenderam porque eu não queria falar o nome e sobrenome. Menino, vamos falar um pouco da história desse rapaz aqui. Rapaz jovem, empreendedor, certo? Dono de um dos maiores canais de Instagram do Nordeste, que falam de engenharia civil, de construção civil. E vamos falar um pouco como foi que ele chegou a conquistar tudo isso, tanto nas redes sociais quanto em sua empresa de projetos, e que cuida de toda essa parte aqui do nosso estado, da parte de projetos, seja de hidrossanitário, seja estrutural, enfim. Vamos bater um papo bem legal aqui com ele e saber como é que funciona, como foi a sua trajetória. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom trazer um pouco também sobre o início, né, essa trajetória do zero assim, que eu tive, né, que eu não tive nenhum parente, né, da área da engenharia. Eu acredito que a maioria das pessoas assim, começam nessa etapa também, né, que não tem um apoio. Eu não tive apoio financeiro, não tive apoio técnico também, né? Então, assim, foi realmente do zero que eu acabei iniciando essa jornada, né? Eu acho que é uma coisa que funciona para várias pessoas que estão nos assistindo, que não sabem para onde correr, não sabem para onde ir, estou me formando, não tem um segmento. E a galera jovem que está buscando inovação, está buscando uma melhoria na construção civil e não sabe onde procurar, não sabe o que seguir. Eu acho que é um caminho meio que a vida vai levando. Como você tem hoje, você tem quantos anos, assim, que mal faça a pergunta, não sei se você tem esse problema, mas eu quero deixar bem claro aqui para a galera que está assistindo, porque muitas vezes o pessoal não acredita que uma pessoa tão jovem consegue empreender e atingir certos objetivos. Eu queria deixar isso na nossa entrevista bem claro aqui. Então, eu tenho 29 anos atualmente, né? Quando eu me formei, eu tinha 23 anos. E essa era, inclusive, uma das minhas preocupações também, porque eu sendo jovem, com uma cara lisa assim também, né? Ficava preocupado com a aparência que eu estava transmitindo para o meu cliente também, né? E aí, essa preocupação acabava também me travando assim no início, sabe? Porque eu acabava me sentindo um pouco inseguro também, porque querendo ou não, isso daí passa um pouco de insegurança, né? Porque a questão da autoconfiança que você ainda não tinha, eu acho, né? É um pouco essa parte. Será, também, mas como é que eu posso passar isso? Minha postura tá legal, várias outras preocupações. Fora essa falta de experiência como me portar, tinha também a questão do fato de eu ser novo também, sabe? Eu acabava me sentindo um pouco inseguro também por isso. Por passar essa imagem também, né? De uma pessoa nova, que consequentemente sem experiência, né, que iria passar essa imagem para o cliente, sabe? E como foi que o negócio desenrolou para você mudar isso em sua vida? Como foi que você conseguiu tirar essa vergonha? Como dizia a vovó, ficar sem vergonha? Rapaz, para ficar sem...
Até hoje eu tenho vergonha, na verdade. Eu acho que isso daí não vai sair nunca de mim, porque eu sou uma pessoa tímida, na verdade, né? Mas eu fiz um curso de teatro para me auxiliar também, para me ajudar nessa questão, né? Porque como eu tenho esse problema de timidez também, assim, eu falo, eu tô falando assim tranquilo, mas eu peguei um pouco de costume também pelo Instagram, né? Por já ter feito algumas lives, né? Então eu acabei pegando um pouco o macete, né? Você acaba aprendendo também a forma de se comunicar melhor. E só que assim foi uma ajuda muito muito boa assim essa questão desse curso que eu fiz de teatro. Me ajudou bastante. Foi, na verdade, era uma oficina de improviso. Então, era um teatro que eu tinha que improvisar aí me ajudou pra caramba. Isso traz a maneira de você pensar rápido, ter resposta rápida, conseguir introduzir uma conversa rápida. Exato. Eu também fiz um curso de teatro. Você que me indicou, né? Eu fiz um curso de teatro para conseguir organizar mais as ideias de maneira mais rápida. E essa parte do improviso, ela faz isso, né? Então, a gente consegue ter uma resposta rápida. Quando a gente recebe processo de formação e já joga uma resposta, isso vai acontecendo de maneira natural, vai deixando a gente mais leve para falar em público. Alerta também. Alerta para o assunto que está falando. E aí você conseguiu já dar uma quebrada nessa sua barreira que você tinha da timidez. Deu uma quebrada. Ainda existe, né? Mas é do perfil processo. do perfil também. Tem gente que tem um perfil mais extrovertido, tem gente que é mais introvertido. Exato. Mas seu perfil é mais... Mas, por outro lado, eu acho que traz mais também credibilidade, quer queira, quer não. Que a pessoa que fala muito também, às vezes, não, eu quero falar demais. Tem esse ponto também, né? Porque eu acabo medindo muito o que eu vou reproduzir, né? Então, para sair de uma maneira que faça sentido. Pô, o cara, ele fala pouco, mas o que ele fala é realmente interessante de se escutar. E daí você foi desenrolando. Como foi que a grande decisão eu vou abrir minha empresa, eu vou andar com minhas próprias pernas, você já trabalhou em outras empresas? Como foi essa mudança, essa decisão? Foi pensada, não foi pensada? Que é o que acontece muito no mercado hoje. Na verdade, não foi uma oportunidade, não foi uma decisão formada, assim. Foi mais uma questão de necessidade para mim, no meu caso, né? Eu era estagiário na empresa e acabei não sendo efetivado, porque eu entendo assim a situação da época. Eu me formei em 2016. 2016, para quem não lembra, foi um ano assim que foi o início lá de uma crise econômica que a gente passou, né? E nessa época a galera toda estava sendo demitida. Todos os engenheiros estavam sendo demitidos assim, eu lembro, em massa. E aí liguei o alerta, né? Eu imaginei que mesmo eu me esforçando, eu não iria ter êxito na contratação, porque eu via aquela massa sendo demitida, engenheiros competentes, mais experientes também. E eu imaginei que, assim, na fila dos engenheiros, né, eu estava em último, porque eu tinha acabado de me formar, né, estava sem experiência. E aí eu liguei esse alerta, né? E aí não fui efetivado, né, na empresa, fiquei desempregado, busquei outras oportunidades também, só que é complicado, né, na época, e eu acabei fazendo alguns freelancers, né, comecei ajudando alguém da família, sim, né, sim. Aquele negócio da fase inicial mesmo. E foi surgindo algumas oportunidades na área de projetos também, projetos e reformas mais simples também, e eu acabei agarrando todas as oportunidades que me apareciam, né? Essas oportunidades, como eu falei, sem experiência, né? Mas eu sempre tinha alguém lá agregando junto também para me passar essas informações que eu não tinha, né? Então, nesse início eu não tinha lucro
E eu tinha em mente que todo o valor que entrava era convertido em conhecimento, Sim. né? Então, eu focava nisso. Aí, esse início aí Um investimento. foi um investimento. E aí você foi fazendo curso de projetos. Hoje tem curso, hoje sua empresa faz BIM, faz Eu trabalho com a metodologia BIM, né? Aplicada aos projetos. Só que na época, né, eu não sabia nem o que era BIM. Eu não sabia quais softwares. Assim, eu utilizava o AutoCAD, né, para fazer os projetinhos que apareciam, coisas simples assim, né, mas eu nem entendia assim os softwares. Hoje eu vejo muita gente querendo adquirir conhecimento sem investir. Realmente eu vejo muita gente querendo fazer isso. E às vezes investindo da forma errada. Muitas vezes. Você foi um caso à parte, você procurou saber onde era que você estava investindo para conseguir seguir. Essa parte de BIM, essa parte de outros cursos que você fez, lhe deu uma bagagem suficiente para chegar nesse ponto? Com certeza, com certeza. Nesse início, desde a época da faculdade, eu fui me empenhando a adquirir novos conhecimentos, né? Não necessariamente só em projetos. Eu sempre fui macro, assim, na questão de absorver conhecimento. Eu já fiz curso de avaliações de imóveis, de projetos. Eu tenho pós em estruturas de concreto. Eu tenho curso de gerenciamento, de fiscalização. E assim, bem diversificado. Sim, mesmo, sabe? Até se encontrar... de patologias também, assim, eu tava olhando esses dias, eu tenho mais de 1.000 horas de cursos, somando com Sim. a pós, né? E aí, isso daí me ajudou bastante, assim, para eu pegar atalhos, né? Atalhos com base nesse conhecimento adquirido, né? Para, inclusive, aprender o que eu gostava também, porque a engenharia é um leque infinito de oportunidades, né? Você tem infinitas áreas aí para você atuar. É isso que a gente fala em toda entrevista. Você consegue ter um leque para você atuar bem diversificado. Assim como medicina, direito, é uma área bem agradável de você escolher as suas áreas de atuação. E eu acho que engenharia até mais, eu acho, né? Embora tenha outras modalidades de engenharia, né? Mas a engenharia civil, assim, é bem ampla, né? Mas, assim, eu fui aprendendo, né? Com o tempo, adquirindo esses conhecimentos e também abarcando todas as oportunidades que aparecia, né? Chegou um momento que eu parei de abarcar as oportunidades que eu cometi meio que um vacilo. Eu fiz uma parceria que não deu certo, de uma avaliação, e essa avaliação teve o cliente, parece que ele não conseguiu o financiamento, ele estava com um prazo apertado também, estava uma situação complicada. Sim. Mas o financiamento, a avaliação do imóvel, ele teve um problema lá na documentação, com a parceria que eu fiz. Como eu falei, né, eu sempre fazia a parceria, adquiria o conhecimento, né, gerenciava também toda essa questão do contrato com o cliente, né, fazia essa gestão e eu acabei tendo esse problema. E depois disso eu comecei a nichar mais que eu queria, sabe? E essa parte de avaliações, por exemplo, é uma área muito boa, mas eu não me identifiquei de jeito nenhum. Nem com avaliações, com obras, eu era mais o cara de escritório mesmo e que gostava de software e eu gostei muito da área de projetos. Eu acabei direcionando mais meu conhecimento depois de um tempo, né? E depois de alguns serviços que eu fiz para essa área. Então, as escolhas que você teve, os problemas, foi indo para a área de projetos. Sempre direcionando para a área de projetos. Quando surgiu dizer, eu vou abrir uma empresa de projetos? Na verdade, eu não abri uma empresa de projetos. E quem for pesquisar pelo meu CNPJ lá, você vai ver
tem umas 2 folhas de KNAI. Que foi inclusive uma orientação do meu contador na época, né? Que, assim, foi uma dica legal também, né? Para você ser diversificado. Acabou que eu nunca usei nenhum daqueles KNAI lá, só usei 2. Acabei, depois de um tempo, fiz uma alteração contratual, adicionei mais um, só que foi de marketing. Então, assim, eu acabo só usando 2 KNAIs mesmo. Entendi. E para quem está acompanhando aí, o Fabrício ele é o dono da página Engenharia Moderna, uma das maiores páginas do Instagram do Nordeste que falam sobre construção civil. E ele desenvolveu, eu lembro que eu via postagens todo santo dia da sua página. E como foi para desenvolver esse Instagram? Qual era o objetivo inicial para você trazer esse Instagram aí para o pessoal? Então, esse início foi assim que eu me formei, eu abri a página. No início eu não tinha pretensão nenhuma, só queria compartilhar as coisas que eu achava interessante lá. Na verdade, até hoje eu faço isso, né? Mas na época era algo muito assim, aleatório, espontâneo também. E eu simplesmente ia lá compartilhar. Inclusive, queria ajudar também. Inclusive, a primeira postagem foi a abertura de um concurso da Sergás, inclusive. E depois disso Era trazer informação. Seja de maneira engraçada, seja de maneira descontraída. Porque tem muita postagem também que agora é mais zoeira. É mais leve. No início, eu tava focado mais em conteúdos mesmo, conteúdos mais técnicos. Só que com o passar do tempo, eu tinha até um pouco de preconceito com meme. Mas com o passar do tempo, eu fui gostando, porque eu achei, gostando dos memes, né, dessa parte mais descontraída de humor, porque eu acho que a engenharia diariamente já é muito tensa, muito pesada, sabe? Sim. E trazer isso de uma forma mais leve, eu acho que é mais adequado, sabe? Eu gosto desse tipo de conteúdo. Por muito tempo eu senti falta, depois de um tempo assim, antes eu só postava conteúdo, depois eu passei a postar meme e conteúdo, depois eu passei a só postar meme. E aí eu nichei no meme. Só que eu acabei sentindo um pouco de falta dessa parte dos conteúdos também. Só que aí agora eu tô abrindo também a página profissional também para eu falar um pouco mais sobre as minhas experiências também, porque na engenharia moderna é algo mais é um conteúdo mais amplo, disperso, diversificado, né? Não trato bem sobre mim, sobre minha carreira, né? Agora sobre sua empresa, né? Porque a sua empresa hoje se chama Engenharia Moderna. Sua empresa de projetos. Inclusive esse Instagram lhe trouxe muitas oportunidades que fez com que sua empresa crescesse do jeito que é. E como foi que surgiu esse estalo aí começou a vir os primeiros clientes aí através desse Instagram? Então, eu vou começar falando assim sobre a marca inicialmente. Certo. Quando eu criei, né, o Engenharia Moderna, que no início não tinha CNPJ, não tinha nada, né? Era simplesmente um nome, né, um nome comercial. Eu coloquei esse nome porque era o único nome que eu tinha achado que eu gostava que encaixava lá no Instagram, porque o resto todo mundo já tinha escolhido. E aí, por sorte, eu encontrei esse nome que não sei como é que ninguém tinha escolhido ainda, na verdade. E eu até, por um tempo, eu cheguei até a me questionar, né, sobre o nome Engenharia Moderna. Geralmente você encontra os nomes com engenharia depois do, digamos assim, primeiro nome da empresa, né? Sei. Geralmente vamos lá, Moderna Engenharia. Uhum. E aí eu fiquei com isso na cabeça, Engenharia Moderna. Será que é nome de empresa mesmo, sabe? Mas depois de um tempo eu entendi que
Não tem essa de nome de empresa também, sabe? É mais também o conteúdo que você vai entregar, né? Esses entregáveis aí que realmente fazem a diferença também, né? E depois eu comecei a gostar do nome também, né? Eu achei Começou a dar certo, aí eu gostei e fui levando. Sim, aí você foi, conta mais aí. Você chegou, fiz o nome Engenharia Moderna, e aí vou registrar o nome Engenharia Moderna aqui agora com minha empresa mesmo. Então, aí eu abri... Na verdade, antes da engenharia, o meu CNPJ, antes da Engenharia Moderna, Só mais perto. Era um outro nome. Era Rempac Engenharia. Na verdade, Antes da Engenharia Moderna, como era o nome? Rempac Engenharia. Engenharia Moderna ficou bom pra cacete. Ficou. Era... Eu nem lembro mais o que significava o nome. Era Reforma Engenharia. Era tudo, sabe? Tudo encaixado, construção, tudo... É que nem aqueles e-mails quando a gente tinha 15 anos. Tipo isso. E era eu e mais dois colegas da faculdade, sabe? Acabou que não deu certo. E eu já tinha iniciado a Engenharia Moderna, tinha lá pelos seus 5 mil seguidores, e eu já tinha ciúmes de utilizar aquele nome, né? E eu acabei ficando com a parte da empresa, né? Os outros 2 colegas acabaram não dando continuidade, até porque era algo muito, muito cru, sabe? A gente tinha acabado de sair da faculdade, decidiu abrir uma empresa. A empresa foi aberta um pouco na pressão também, porque a gente tinha conseguido o nosso primeiro serviço. Foi até rápido, inclusive, foi até estranho. E foi ótimo, por sinal, né? Mas, como a gente não tinha experiência, era muita dor de cabeça, né? E ainda foi uma reforma, então imagine. Já começar chutando balde, né? E aí acabou que a gente abriu, né, nas pressas, né? Porque tinha que emitir nota, era uma empresa séria, né? Uma empresa que você sabe, no início o pessoal às vezes não pede nota, né? Mas não, nosso primeiro serviço já foi para uma empresa, tem que ter toda a documentação, aí exatamente. Corre louco. E aí a gente abriu a empresa e acabou que depois a gente ficou um tempo sem receber nenhum cliente. Foi meio que uma sorte esse nosso primeiro cliente, né? E depois a gente ficou sem cliente e acabou que a gente não, os outros 2 colegas acabaram não dando continuidade e eu quis insistir. Eu gostei, até porque eu não tinha outro caminho. Outra opção. Ou eu tô aqui ou então lascou-se. Eu não tinha muita saída, né? Então, estamos aqui já, né? Fechar ia ser um outro custo. Então... Mas já abriu, já era Engenharia Moderna. Era Rempac. Certo. Aí eu fiz a alteração contratual. Certo. A alteração empresarial e mudei o nome. Tirei o sócio, né? Era LTDA, virou Eireli, porque... Entendi. Essa jogada aí antes não existia LTDA unipessoal. Inclusive, eu vou passar até essa dica, porque a gente é tanto imposto que a gente tem que tirar um pouco deles e botar um pouco pra gente. Uma dica que eu passo é que se forem abrir uma empresa, se você for sozinho, não abra Eireli, pelo amor de Deus, abra LTDA unipessoal. Primeiro, porque quando você abre uma empresa Eireli, você precisa de um capital social mínimo de R$100 mil. Você não precisa declarar isso pro governo e tudo mais. Pode ser que um dia você precise declarar, mas inicialmente para abertura de empresa você não precisa. Mas o impacto principal disso daí é porque quando você vai registrar sua empresa no CREA, eles puxam o valor da anuidade a partir dessa informação do capital social. Então, se você tem um capital social de R$100 mil, que é o mínimo para a Eireli, você já vai pagar lá R$1.000 e poucos. Que eu já acho um absurdo a gente ter que pagar sendo Eireli, sendo um empresário individual, o valor da anuidade do CREA, sendo que você vai ter que pagar também como pessoa física. Né? Não faz muito sentido, né? Você empresário individual e você pessoa física ter que pagar 2 anuidades, né? Mas aí o LTDA unipessoal é basicamente igual ao LTDA,
você não tem esse capital social mínimo, né, estipulado. E, como o nome já diz, é unipessoal, você pode abrir sozinho, sem o sócio, né, como diferente do LTDA Entendi. convencional. Então fica aí a dica também. Entendi. Aí a diferença é nessa parte da anuidade. Em questão de imposto, tem diferença também? Não, com relação ao imposto não. Entendi. Sim, quando você tinha os 2 sócios, ainda não era a engenharia moderna. Ou eles já faziam parte da engenharia moderna também. Não. Você tinha um Instagram separado dessa empresa e aí depois unificou e foi seguindo como engenharia moderna. Exatamente. E focou na área de projetos. Exatamente. No início, não. Na verdade, no início, eu passei 1 ano sem ter cliente. Só com o nome. Devendo Luciano. Tinha eu. Era devendo Luciano. Tinha eu e o nome lá, né? E o Instagram que não monetizava, não assim. Mas o Instagram tava crescendo. Tava crescendo, postava todo santo dia, tava lá postando. Até hoje, né? E assim, foi um investimento, né? E assim, eu passei 1 ano aí, se não foi perto disso, sem ter cliente nenhum. O único cliente que eu tive foi no início mesmo, foi um cliente avulso, que foi o que eu comentei, e um familiar, aí só. E ainda possível... Que familiar ainda não quer pagar. Não, o mais engraçado, o familiar, ele era síndico do condomínio lá, né? Eu concorri, né? Normal, tranquilo. Só que aí teve uma questão. O concorrente era o zelador. Então eu tive que baixar o preço pra caramba, né? E eu como empresa ainda por cima. Então assim, no final das contas eu acabei trabalhando de eletricista, né? Tava lá trocando lâmpada. É assim, né? Início é isso, né? Você tem que se jogar. É verdade. E quando foi que a página virou? Pô, começou a vir cliente, a empresa começou a crescer. Quando foi que aconteceu isso? Então, foi quando eu comecei a postar meme, que aumentou o número de visualizações. Eu mudei também um pouco a estratégia das legendas, assim, porque eu dava meio que o gancho pra galera comentar, né? Trazer a dúvida. Isso daí ajudou pra caramba o crescimento lá do canal, sabe? Hoje em dia tá mudando esse cenário. O pessoal quer mais conteúdo atualmente. E aí, com o passar do tempo, foi algo natural, o pessoal pedindo patrocínio, pedindo divulgação, né? Depois que eu comecei a crescer um pouco mais, chegaram marcas maiores também para ser divulgadas, né? Então, foi organizando o workflow assim, de conteúdo para publi também, né? Então, foi algo meio espontâneo, sabe? E aí dentro disso aí começar a entrar uma verba, começar a entrar um negocinho para o cara se animar. Pra se animar. Pra começar a pagar a dívida e parar de luxar. E né, agora sim, é engraçado. Tudo vai acontecendo quando as coisas vão melhorando só, sabe? Começou a entrar verba no Instagram quando eu comecei a ter verba também na parte de projetos. Então, assim, acabou que eu me travei um pouco também do digital, né? Assim, com relação a outros nichos de trabalho. Eu acabei me fechando mais para divulgações. E eu comecei a abrir os olhos e alavancar mais a parte a parte técnica mesmo, né? A parte da empresa física, offline. Sim. E aí eu tô nessa gambiarra até hoje. Certo. Aí começaram a vir os clientes dos projetos. Começou a vir obra. Hoje, o grande filho de projetos da empresa toda a gama de projetos, seja ele estrutural, seja ele elétrico, seja ele, você hoje abarca todos os projetos que uma obra necessita, né? Todos os complementares. A única disciplina que eu não pego atualmente é arquitetura.
A arquitetura Certo. não pega do jeito. Para engenheiro pegar arquitetura também é complicado. Cada um no seu quadrado. Não, na verdade, antes eu aceitava até pegar arquitetura, né? Só que eu tive um projeto da minha. Eu nunca cheguei nem a fazer, na verdade, mas eu me apresentava e dava essa opção também para o cliente. Mas teve um momento que eu precisei fazer um projeto de arquitetura para mim mesmo, para a parte do meu escritório, a empresa da minha mãe. E aí eu tentei fazer o projeto de arquitetura. Ficou uma caixa de sapato. Depois disso aí, eu entendi que meus clientes não mereciam ter aquele serviço, que eu não tinha essa expertise e nem a criatividade que um arquiteto tem, né, para desenvolver um projeto de arquitetura. Então, assim, eu não ia fazer isso com meus clientes. Né? As coisas vão se encaixando com o tempo. Essa parte de projetos hoje, a sua especialidade como projetista, qual é o tipo? Porque eu sei que você faz uma gama e nem todos você faz. Como é que funciona a sua empresa nesse aspecto? Então, eu vou falar assim, o que abriu portas para mim também. Inicialmente, o que me abriu bastante porta foi o nicho de estruturas. Porque quando eu me formei, nenhum colega assim tinha essa expertise e tinha medo também, né, de abarcar essa área. E aí, até porque é complicado, né? Assim, Sim. É complexo, né? Envolve muito cálculo, né? E envolve um risco muito grande se você Uma errar. responsabilidade gigantesca. É muita responsabilidade, né? Então, assim, eu acabava fazendo bastante networking, assim, nesse sentido, porque a galera não tinha esse conhecimento. Eu também inicialmente não tinha, mas eu buscava e eu gostava da área, né? Inclusive eu me especializei nessa parte justamente porque eu gostei também. E isso daí me abriu bastante porta, sabe? Tanto para networking quanto para serviços também, né? E aí, depois disso, eu comecei, além do estrutural, eu faço os outros complementares também, né? Isso daí também é um bom diferencial, porque geralmente o que acontece? O cliente busca o projetista, mas geralmente ele só faz ou o estrutural, ou só faz o elétrico, ou só o hidrossanitário. E eu abarcava tudo. Como eu falei, no início não tinha conhecimento, mas eu buscava bons profissionais. E, assim, até uma dica, né, para o pessoal que não tem nem sequer alguém conhecido que saiba desenvolver um projeto, busque os professores. Foi o que eu fiz, na verdade, porque eu não tinha colegas experientes também, principalmente dessa parte de estruturas. E aí eu fazia parceria com um professor que tinha que eu admirava na faculdade, admiro inclusive até hoje, desde a faculdade. E aí ele dava essa aula, né? Essa disciplina na faculdade. E eu fiz essa parceria com ele. E aí deu muito certo, né? Entendi. Então, como a empresa funciona hoje? Para a galera que tá em casa entender. O ponto que eu quero chegar aqui, porque eu conheço um pouco da empresa do Fabrício, e ela funciona muito diferente da maioria das empresas que eu vejo aí. É um perfil muito jovem que a empresa dele funciona. E eu quero trazer isso aqui para vocês. Muita gente vai se identificar e vai achar legal o modelo da empresa. Hoje você tem uma sede fixa. Você já teve uma sede fixa? Como é que funciona isso? E como funcionam as suas parcerias? Que hoje você tem um efetivo reduzido, mas trabalha muito com parcerias em vários lugares do Brasil, que agregam projetos do Brasil todo. Então, como foi que você chegou a essa expertise? Não preciso de um escritório gigantesco, com um custo gigantesco, para atender a mesma demanda ou até uma demanda maior do que a que você atende hoje. Então, no início era tudo online, né? Com o passar do tempo, eu senti a necessidade de organizar um espaço e ter outras pessoas fixas também. Hoje em dia, atualmente, eu tenho 3 pessoas fixas trabalhando e eu tenho uma série de parceiros em diversos estados
que não necessariamente eu, digamos assim, se eu pegar um projeto naquele estado, eu só faço com aquela pessoa. Não. Até porque o projeto, né, proporciona isso, né, essa liberdade de você não precisar estar no local. Tem muita gente que fala, não, você precisa ir no local. Mas eu digo, não precisa. Se você conseguir, se você buscar todas as informações necessárias para você desenvolver aquele projeto e amarrar todas essas informações, você não precisa estar no local. E é isso que eu faço. Sondagem, topografia, né? Então, todas essas informações alinhadas, né, junto com a arquitetura também, a gente não precisa ir ao local. Obviamente, pode ocorrer alguma necessidade, né? Mas não necessariamente você precisa sempre estar no local e nem obrigatoriamente precisa ir até o local, né? E aí, esse efetivo, né? Eu fui buscando até com o networking também, que a página me ajudou bastante com isso, né? Eu tenho um grupo também de engenheiros lá, tem um grupo no Telegram, tem 6.000 profissionais lá, que me ajuda bastante também. E fora os outros colegas que eu fui conhecendo ao longo da jornada. E toda essa galera, ela sempre veio assim, me complementando, né, no que eu não sabia, e até me complementando em termos de tempo também, né, para eu poder aumentar a minha capacidade de produção, que inclusive hoje está bem limitada, justamente porque falta profissionais, assim, falta bastante profissionais assim, no mercado, principalmente aqui em Sergipe, aqui em Aracaju não, Sergipe mesmo, e por isso que eu busco também esses profissionais em outros estados, né? Porque o nível de projeto que eu entrego, meus entregáveis, são com nível de detalhamento muito alto, refinado e técnico. Então, para alinhar essas informações, achar um profissional também que trabalhe nos padrões que eu exijo também, é difícil, sabe? Trabalhar com a metodologia BIM, infelizmente ainda não é todo mundo que trabalha. E quem trabalha, geralmente fala que faz em BIM, aí não é BIM, às vezes, né? Então tem toda essa questão, sabe? Essa dificuldade. Mas então hoje a dificuldade está em encontrar profissionais no mercado de todo o Brasil. E quando às vezes o profissional é bom, mas às vezes ele não dá retorno, ele demora, né, para entregar. Então tem todas essas questões também, sabe? Hoje em dia é difícil achar alguém que queira realmente trabalhar. Por exemplo, eu vou sair daqui agora, depois dessa conversa, eu vou trabalhar ainda. E acordar amanhã cedo e vou pro escritório, trabalhar de novo, à tarde, à noite. Geralmente é assim, sábado, domingo, assim, não tem dia. Entendi. Né? E dentro de todos esses projetos que você citou, hoje você tem uma barca de projetos bem carregada. Existiu durante esse tempo algum desafio que seja no começo, seja desafio por falta de experiência ou por ser uma obra bem complicada, num terreno bem complicado, existiu algum desafio de projeto que você disse, pô, isso daqui tá difícil, mas eu consegui bater essa meta, ficou legal. Tem algum desses tipos de exemplo? Rapaz, sempre tem, né? Na verdade, todo projeto sempre tem uma particularidade. Olha, outro dia eu peguei um projeto de uma casa térrea. É raro isso acontecer hoje em dia. Pelo menos para mim, né? Estrutural. Tudo. Certo. Geralmente chega o pacote das disciplinas. Certo. E aí esse projeto de uma casa térrea, quando eu bati o olho assim, meu Deus, não acredito, nunca mais chegou uma casa térrea aqui. Agora que eu vou me fazer rapidinho, né? Assim, na cabeça tava esse pensamento, né? Só que aí, quando a gente vai começando a desenvolver, a gente começa a ver as dificuldades, né? E aí a gente percebe que às vezes, na verdade, nessa situação era melhor ter pegado uma casa mais complicada, com aquele balanço de 5 metros para um lado e 6 metros para o outro, e com
3 pavimentos era melhor do que... E qual é o problema? Solo. É porque se torna muito mais... Se a depender do solo, às vezes uma casa térrea, você tem que fazer uma fundação tão... Solo também foi um problema lá, né? A gente teve que fazer um reforço da fundação, o reforço do solo, porque aqui é difícil, a gente não usa É uma grande área de manguezais aqui também. E o pessoal não quer usar estaca e a solução, assim, às vezes, é fazer o reforço do solo. Também teve uma questão que tinha vários níveis de pavimento. Então, assim, era uma casa térrea, mas tinha uma área de pé direito duplo, tinha uma área num nível intermediário. Tinha assim, eram vários níveis diferentes. No final tinha um balanço assim era uma casa térrea, mas tinha um balanço no térreo também, tava sacando assim. O terreno não tinha um caimento para a rua, né? Então assim, até o caimento do esgoto, da drenagem foi uma complicação também. Aí a gente só consegue ver quando realmente vai pegar para fazer, porque quando chega o projeto para a gente orçar, a gente não consegue ver todos os detalhes, né? A gente vai vendo no decorrer do andamento do projeto, porque se a gente parar para analisar fielmente cada projetinho que a gente recebe para passar um valor, aí não consegue passar o valor. Demora para passar o orçamento. E eu costumo demorar no máximo 2 dias assim para passar. Para passar orçamento. E um projeto desse, pacote completo, ele hoje demora quanto tempo para ficar pronto? Teve épocas que demorou 20 dias, mas aumentando também o nível de detalhamento, aumentando os processos, né, de alinhamento das disciplinas e com várias outras pessoas também trabalhando em conjunto, porque assim, no início, né, era basicamente eu, né? No início tinha a galera lá trabalhando e eu aprendendo, beleza. Depois chegou uma época que era eu sozinho projetando quase todas as disciplinas. Na verdade, todas as disciplinas principais. E aí eu conseguia até fazer mais rápido, mas eram poucos projetos, então eu conseguia fazer. E eram projetos mais simples também que chegavam. Mas agora são projetos mais complexos, casas de alto padrão. Geralmente, essa época agora está chegando mais casas de alto padrão e também alguns empreendimentos, assim, condomínios. E aí exige um nível tanto de informação, de gerenciamento de informações, quanto de detalhamento. Os entregáveis, assim, passa das 300 pranchas, um condomínio, por exemplo. Um projeto? Não uma disciplina, o pacote, né? É detalhado. É bem detalhado, bem detalhado. Por exemplo, um projeto de compatibilização do sobrado. Pega 100 pranchas, por exemplo, né? Mas aí tem o hidrossanitário, aí 15 pranchas. O elétrico, mais 10, 12 pranchas. Aí tem... Hoje você trabalha tudo no BIM ou são vários outros softwares? Todos atrelados à metodologia BIM. Que você consegue compatibilizar. Qual é a grande vantagem hoje de usar o BIM? Porque eu vejo muita gente falando do BIM, vejo que tem pouquíssimos profissionais que sabem usar o BIM. E qual a grande vantagem em cima das outras tecnologias, especializações de projetos que o BIM traz? Inicialmente é a tomada de decisão antes de executar. Vai construir virtualmente, né? Então, quando eu estou modelando lá, eu modelo o piso, eu modelo piso contra piso, a laje contra piso, revestimento, eu sei onde vão ficar as paredes, eu sei onde vai ter interferências, e a gente toma essas decisões para resolver os problemas que antes eram vistos só na obra. Certo. A gente toma essa decisão antes. Então, isso daí acarreta, inclusive, numa economia muito grande, assim, com relação a retrabalho, com relação até custo também, né? Porque você acaba ganhando tempo também para não tomar essa decisão durante a fase de construção, né? Então, para mim, essa é uma das principais vantagens do ponto de vista inicial do projeto. Se você for fazer agregar a metodologia BIM a todas as fases da obra,
inclusive construção, até no pós-obra, você vai ter uma economia também, até para essa gestão, né, de tanto dos retrabalhos que acontecem, não tem para onde correr, até para manutenção também, né, que você vai ter um modelo de obra mais fiel, você consegue catalogar. Até para poder conversar aqui, e eu vejo que ele traz uma gama de vantagens. Só que vejo que eu ainda não vi a aplicação dessas no mercado. Eu creio que em outras regiões aí do Brasil possa ser que está usando. Mas a questão de a gente consegue acompanhar a parte física da obra, o desenvolvimento físico da obra. Eu sei que consegue acompanhar no BIM. Eu sei que consegue a partir de projetos. Você hoje já viu essa aplicação sendo feita de construção, de orçamento? Eu sei que ela dá o levantamento quantitativo e isso ajuda muito na empresa. Hoje a parte que você indicaria para o BIM que é custo-benefício melhor, seria o que para a pessoa que está começando? Já para projetos. Vender meu peixe também, obviamente tem toda a questão da implantação. Depende também do que a gente está conversando, né? Se for a nível de construtora, se for a nível de um cliente final que está querendo construir a casa, né? Se for o cliente final, ele tendo, às vezes ele não vai explorar todas aquelas informações, principalmente pós-obra também, né? Mas na fase de execução, ele vai ter um projeto mais detalhado, ele vai ter um projeto mais bem compatibilizado, ele vai ter uma solução da obra muito mais fiel do que vai ser construído, né? Do que se fosse desenvolvido como era antes, né? É uma visão muito mais clara da obra, né? Muito mais clara. Até para o próprio cliente leigo entender o projeto, né? Vendo uma visualização 3D, né? Hoje em dia tem softwares gratuitos também para os clientes poderem visualizar também, né? Os visualizadores de IFC. Então, até para eles entenderem o que é que vai ser projetado, fica mais fácil, porque aquele jogo de prancha de estrutural, por exemplo, o cliente que não entende, ele não vai parar para entender. Sim. Né? Ele não sabe. Eu quero que você faça aí. É na base da confiança. E tem muitos engenheiros, inclusive, que também pecam nisso. Quando eu me formei, por exemplo, eu não sabia direito ler um projeto. Nenhum tipo de projeto, na verdade. Era difícil. E acontece também tem engenheiros aí experientes que têm dificuldade ainda de ler projeto, principalmente o estrutural e o elétrico. Eu tenho colegas que já têm sua experiência e não sabem ler projeto elétrico. Assim, acontece. Eu conheço também muitos. Conheço muitos. Então, E principalmente o elétrico, como você falou, porque o nível de detalhamento do elétrico é bem mais pesado. A simbologia do elétrico é bem mais puxada. muita informação. Na verdade, eu tenho dificuldade de absorver. Vamos supor, se não fui eu que projetei, se eu peguei aquele projeto, me dá dor de cabeça já, porque é muita informação no mesmo local. Para muita gente que eu digo, o conselho que eu dou, quando for ler qualquer projeto, não abre e vai olhar o desenho. Vai nas observações, tem as revisões, o que foi mudado. Então ali já vai lhe dar um direcionamento para onde você olhar no projeto. Quando eu estava trabalhando na construtora e eu peguei umas férias, eu fui trabalhar no escritório de projetos. Seu Nelson, muito obrigado pela oportunidade. Eu aprendi muita coisa lá. Eu não sabia ler projeto também, principalmente a parte elétrica lá, que era mais a parte de instalações. Então, eu comecei a entender melhor essa questão de projeto. Eu estava começando a entender lá na construtora, porque eu era estagiário. Estagiário precisa preencher FS, então tem que conferir. Mas, assim, quando você consegue visualizar por que é daquele jeito, e eu como engenheiro, né, eu acredito que todo engenheiro é assim, gosta de entender o que está por trás daquela solução, você consegue entender melhor até achar algum possível, ou um erro ou uma melhoria até, né, durante a obra. Entendi. Então é de grande ajuda. Assim,
o primeiro passo é você saber ler projeto. Não tem pra onde correr. Essa é a dica que eu sempre dou. E, como eu já falei no início, muito cuidado com os cursos que compram. Tem muita gente que vende curso. Inclusive, eu estou montando curso e comprei alguns cursos para eu ver. Aqueles caras ficam lá no Instagram, pô, compra meu curso que eu vou ensinar você a controlar a sua obra, a fazer sua obra. Eu sou gerente de obra, eu sou especializado em gerência de obra. Então eu sei como fazer o negócio. Eu vou comprar um curso de um rapaz desse para eu ver com que é que eu vou estar concorrendo. E abrir o curso. E são absurdas as coisas que se ensinam nesse curso. Então é procurar realmente para onde vai investir seu dinheiro. Tem que saber filtrar essas informações. É muito cuidado, que hoje tem muito falastrão aí na internet, tem muita coisa. Então é procurar lugares de relevância para ir atrás desses cursos de maneira segura, né? Fabrício, essa parte de mídia social aí, a gente já falou da sua parte de empreendedorismo, para onde você quer levar a sua empresa, e essa parte de mídia social, o Instagram da engenharia moderna. Qual o seu objetivo hoje para o futuro desse Instagram? Então, o da engenharia moderna atualmente está mais focado na parte de publi, né? Public post. E eu estou querendo agregar também outra página, também em conjunto, como eu falei, para parte mais de conteúdo também, porque eu também quero começar a compartilhar as minhas experiências. E agregado a isso, eu penso em formatar algum curso para treinar mesmo novos colegas aí para melhorar o nível do mercado de projetos, né? O que eu já vivenciei, repassar para essa galera, para poder me auxiliar também, né? Porque, como eu falei, faltam profissionais qualificados e que queiram também trabalhar, né? Para esse mercado. Esse mercado tá assim, oceano azul. Assim, dá para explorar facilmente. Se você souber trabalhar, tranquilo. E, como eu falei, eu tenho minha limitação de produção, justamente por isso, porque Entendi. tá faltando essa galera. Realmente tá faltando profissionais no mercado, e eu vejo que, pela minha área de atuação, que é gerenciamento de obras, eu vejo também uma dificuldade em encontrar pessoas com capacidade de desenvolver essa função. Tanto que eu também já tive essa visão de vou desenvolver um curso para treinar a minha metodologia, para treinar de certa forma, para trazer esse pessoal para isso. E esse realmente, quando a gente se juntou aqui para fazer o podcast, é um dos nossos objetivos futuros. Eu vejo uma grande dificuldade das pessoas acharem cursos de qualidade, como eu já falei aqui no podcast. E a nossa intenção aqui, com esse podcast, é trazer tanto profissionais de qualidade para dar entrevista, mostrar que, como você, um cara jovem, para o pessoal que está começando, que eles também podem chegar se for dedicado, mas ninguém vai chegar a lugar nenhum sem ter muito esforço, sem ter muito trabalho, sem correr atrás de especialização, sem correr atrás de melhoria. E é isso que a gente tem como proposta aqui no podcast. Como você falou, quero lançar seu curso. A gente vai aqui no podcast fazer um estudo por seu curso, vamos ver o conteúdo, vamos ver se é um conteúdo relevante, um conteúdo que vai trazer melhoria. Para trazer para o público que nos assiste, tanto patrocinadores quanto cursos, tudo que a gente mostrar aqui na nossa página vai ter um estudo de qualidade e de algo que vá se aproveitar realmente. E não só, acho que na área de projeto, como na área, como eu já falei, área de projeto, gerenciamento, aí você vê perícia, você vê construções de pequenas casas, grandes construções de condomínio. Falta profissionais qualificado para todas essas áreas. E muitas vezes o pessoal acha que fazer um curso de R$300, fazer um curso de R$400, ali de pequenas horas, que quando você acaba comprando não tem aquela qualidade que você esperava, acha que vai se tornar o melhor profissional do mercado. E não é isso. Você tem que realmente ir atrás de uma especialização na universidade, ir atrás de cursos que tenham renome, ir atrás de profissionais que tenham renome. Eu acho que isso é importante. Profissionais que tenham resultado, né? Isso. Isso para mim é o essencial. Isso. Não basta você só absorver aquele conhecimento que uma pessoa, digamos assim, que é mais voltada para o marketing, né? Isso, e o mercado eu acho que virou uma poluição, virou, você quer virar milionário, arrastar para cima, é uma grande fantasia, quando na verdade
eu acho que virar milionário sem um trabalho duro vai acabar perdendo tudo e o objetivo não é esse. Infelizmente também isso acaba até desmotivando também a pessoa, né? Porque a pessoa vai lá, acha que até compra um curso e faz isso, né? E já tá... É isso que se vende hoje. Mas não é assim, né? Realmente Então, precisa trabalhar duro. Eu acho interessante essa sua proposta e já falo ao pessoal aqui já para ficar alerta, porque quem segue a engenharia moderna e quem for começar a conhecer já o outro Instagram aí que ele for falar sobre a parte profissional e todo o conhecimento dele, é importante estar sempre acompanhando, porque, como ele já falou aqui, existe essa necessidade de profissionais de projetos. Aí você vai dizer, mas eu faço projeto, tem muita gente que faz projeto, mas no formato que ele precisa, na intenção que ele precisa, não existe hoje. Não é isso, Fabrício? Eu estou falando alguma bobagem aqui, pessoal? Não, com certeza. Está bem limitado. Né? Está bem limitado. E hoje... E as empresas estão começando a nichar para esses níveis de profissionais também. Então tem que se ligar, porque vai fechar o cerco aí e você vai estar defasado daqui a pouco, né? Então... Sim. Então, hoje, a sua empresa, ela necessita, existe uma faixa de oportunidade profissional para profissionais que desempenham bem projetos, existe alguma especialidade que você diga, se você é bom, mas se você realmente é bom, você que está assistindo aqui, para também não ficar uma chuva de pessoas. Pode falar com você lá no Instagram que você vai fazer. Necessita realmente dessa... Tem alguma especialidade ou é no geral que você precisa disso? Geral, estruturas e coordenação. Então, para você que está nos assistindo, existe essa oportunidade para você ver como o mercado está necessitando e você muitas vezes diz que não existe essa oportunidade. Vai no Instagram da Engenharia Moderna, vai estar aqui embaixo na tela, em algum lugar da tela ou nos nossos comentários, vai estar lá o Instagram da Engenharia Moderna, conversa com ele e tenta mostrar seu trabalho, porque existe essa oportunidade e existe uma continuidade nesse trabalho, que é o mais importante. Então, eu acho que é isso. Quer colocar mais algum ponto que seja de importância aqui nesse mercado, Fabrício? Só uma coisa que você estava comentando aí sobre essa questão do curso, né, de gerenciamento também. E aí eu lembrei de uma situação também que outro dia eu estava entregando um projeto estrutural para um cliente final, que é raro, né? E aí esse cliente estava precisando de um engenheiro para gerir lá, né? E aí tipo, essa oportunidade também estava na minha mesa, mas eu não tenho essa expertise, não tinha o tempo também, não tenho o tempo para essas oportunidades, e também não tenho interesse porque não é o nicho de mercado que eu quero atuar. Mas aí eu até falei para ele, rapaz, se eu pegar essa obra aí, eu vou atrasar a sua obra. Porque realmente você precisa ter um direcionamento, você precisa saber o que faz. E o que eu falei para ele não era mentira, não. Se eu pegasse a obra dele, eu ia atrasar realmente. Então, assim, você precisa entender os passos para serem seguidos, né? Saber onde está pisando, para que você não faça nenhuma bobagem, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É o sonho, você trata com o sonho da pessoa, né? A casa própria, né? É o sonho do brasileiro, né? Carro e casa própria. É verdade. Então, você precisa tomar cuidado para você não transformar esse sonho em pesadelo. Né? Queria agradecer aqui pela participação e por ter aceitado o nosso convite no nosso podcast e falar que foi um conteúdo aqui que a gente trouxe para vocês para mostrar que o empreendedorismo pode partir realmente. Não tem oportunidade de seguir numa construtora, não tem oportunidade de seguir em outras áreas da construção civil. Faz o seu próprio caminho, que as oportunidades vão aparecer, as portas vão se abrir. Porque eu vejo muitos profissionais desistindo porque não encontrou uma oportunidade, não seguir numa construtora, não seguir em uma determinada empresa que eu estava trabalhando e acabam desistindo, indo para outras áreas e muitas vezes se frustrando por causa disso. Então, crie o seu próprio caminho, faça o seu próprio caminho e muito obrigado por ter aceitado o convite e falado um pouco aqui da sua experiência pra gente. Eu que agradeço aí, como ele falou, não desistam, porque 5 anos não é pouco tempo não. Você vai passar 5 anos na faculdade, é para você ganhar dinheiro com isso, sim. E é isso, valeu, eu que agradeço aí o convite, espero voltar outras vezes aqui também
E quero acompanhar também esse curso aí. Vamos botar para frente. Outra coisa, pessoal, se você quiser seguir todas as nossas redes sociais, estará disponível aqui embaixo, tá? Todos os nossos patrocinadores estão aparecendo aqui na nossa tela e nos nossos quadros. Se você quiser se tornar patrocinador do nosso podcast, é só entrar em contato e a gente vai passar todas as diretrizes. Lembrando que não é qualquer empresa nem qualquer profissional que vai fazer parte e parceria da nossa empresa e do nosso podcast. Vamos fazer um teste de seleção, porque nos preocupamos muito com a qualidade de todos os nossos convidados e de todas as nossas empresas que fazem parte do Papo de Canteiro, certo? Então, clica aqui embaixo, clica no joinha, clica no gostei, começa a seguir, se inscreve no canal em todas as redes sociais que o podcast faz parte. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui que estão nos assistindo. E mais uma vez, Fabrício, obrigado e até o próximo programa. Valeu, até a próxima.